Pessoal, essa semana pelo jeito vai ter vídeo toda semana, né? E talvez eu tire um pouco do atraso com o canal. E no vídeo de anteontem, mulheres modernas, né? E sobre como o feminismo é dependente de remédios tarja preta, né? E sem esses remédios tarja preta, a ideologia feminista seria destruída, né? Cairia por terra rapidamente, né? Porque as tais mulheres modernas de sucesso, exemplos de sucesso da ideologia feminista, se não tomasse o remedinho tarja preta, não conseguiriam levantar da cama de manhã para ir trabalhar, né? E nesse vídeo eu comentei que historicamente era comum, né, era normal a idade de casamento das mulheres entre até com 12 anos era comum, né? Normalmente é entre 13, 14, 15 anos. Até 100 anos atrás, a mulher que chegasse aos 20 anos de idade solteira já era considerada encalhada, né? Enquanto hoje em dia com a nossa sociedade moderna é que é subversiva, é que é uma subversão da natureza humana, né? Quando eu digo subversiva, não estou falando só de ideologia marxista, feminista, não. É ideologia que é inversão dos valores naturais, dos instintos humanos, da natureza humana, né? E a nossa sociedade moderna não é à toa que é esse desastre, né? Porque a gente vive hoje em dia invertendo os valores naturais, os nossos instintos naturais, né? E historicamente, é, trabalhar, por exemplo, na adolescência hoje em dia é proibido, mas que até 50 anos atrás, até 20, 30 anos atrás, era normal o adolescente trabalhar e hoje é proibido. Hoje em dia, adolescente é tratado como se fosse criança e isso retarda e não é por acaso, isso é feito de propósito para retardar o desenvolvimento natural, né, das pessoas, né? E o adolescente que tenha o seu desenvolvimento natural retardado sofre as consequências disso, desse atraso pelo resto da vida, né? E a gente vê isso hoje na nossa sociedade, né? E adolescentes que podiam e deveriam estar trabalhando na adolescência, em vez disso ficam aí atrás de besteira, de bobagem, com joguinho, quando não fica fumando maconha por aí, e no fim acabam carregando esses vícios infantis para o resto da vida, né? É o que está acontecendo hoje, né? O desastre social de hoje. Mas voltando ao tema, para tentar gravar um vídeo com menos de 10 minutos, né? Há 100 anos atrás, eu lembro que quando eu estava no colégio, uma vez a gente estava num grupo lá de colegas na escola, na época do colegial, falando sobre isso, né? Sobre a idade que as mulheres se casavam hoje em dia, né? E eu estava falando com uma menina colega minha, né? Que era normal, né? As mulheres se casavam com 13, 14, 15 anos, né? E a gente falando sobre isso na sala de aula, tinha gente que ficava chocado, né? Nossa, que absurdo. 13, 14 anos é criança. E depois ela veio me contar que eu não lembro se a avó ou bisavó dela se casou com 12 anos de idade. Na época eu também até achei, né? Nossa, 12 anos é criança, é muito nova, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas depois pesquisando sobre o assunto, a gente vê que até 50 anos atrás, normalmente se casava aí as mulheres com menos de 20 anos, né? Há 100 anos atrás, até 100 anos atrás, historicamente, há séculos atrás, era comum as mulheres se casarem com 13, 14, 15 anos no máximo, né? 16. E se a gente pesquisando aí historicamente, alguns séculos atrás, com 12 anos era muito comum as meninas se casarem. Eu vi aí, eu dei uma pesquisada rápida hoje cedo para gravar o vídeo, né? E vi falar que na Idade Média aí até com 10 anos acontecia das meninas se casarem. Por quê? Esse era o milagre que as mulheres, né, que hoje todo mundo é saudosista, né, principalmente os homens, os bons tempos em que as mulheres se casavam virgens, né? Porque tem aí as mulheres, né? Dois extremos, né? Que hoje em dia a maioria das mulheres está nesse meio aí. A gente não encontra mais mulher santa hoje em dia, né? É,
E o pior de tudo é que a grande maioria das mulheres hoje pende para o lado da estereótipo da puta, né? Que antigamente era uma minoria de mulheres que eram profissionais do sexo, né? Que viviam de sexo e tal. E o que que acontece? O homem, quando vai atrás de sexo, né? Para se aliviar, né, sexualmente, o homem tem uma necessidade de um ritmo sexual, né? De uma frequência sexual muito maior do que a mulher, né? E não interessa com quantos homens a prostituta já transou naquele dia, o homem não quer nem saber, não importa, né? É, afinal de contas, para se aliviar sexualmente, é comum às vezes o homem fazer isso com as próprias mãos, né? E a gente ouve falar cada coisa bizarra por aí, né? Que não vou comentar por aqui, mas quem é adulto sabe, né? Que eu vou evitar falar aqui porque às vezes tem criança pode assistir, mas tem muita coisa bizarra por aí, né? E tão bizarro até, né? Tem uns por aí que se alivia até com outros homens, né? Então até isso acontece, né? Então, quando não é com as próprias mãos, né? Então, quando muitas vezes quando o homem tem aí uma mulher para fazer isso, para fazer sexo, às vezes não importa com quantos ela já fez no dia, né? Porque o cara não quer nem saber de nada com a mulher, não quer nem saber o nome dela, é só aliviar a energia sexual, né? Agora, quando um homem quer uma mulher para namorar, para casar, para ter filhos, aí é outra história completamente, muda totalmente de história, né? E muita mulher não entende isso, né? Vai para boate, se envolve sexualmente com o homem e depois fica na expectativa que ele queira algo sério, né? Sendo que, por exemplo, se o homem vai numa boate, ele está atrás de mulher para sexo. Homem nenhum vai em boate, não importa o que diga, alguns podem até no chaveco falar outra coisa. É, mas a mulher que acreditar nisso é muito burra, né? E o homem que vai em boate está atrás de sexo, festa rave, esses lugares. Então, como eu disse naquele vídeo, a mulher que o cara encontra num lugar desse, para ele tá tatuado puta na testa dela, né? E jamais um homem vai num lugar desse atrás de uma mulher para casar, né? E só se realmente a mulher der o golpe da barriga, né? E engravidar de propósito para segurar o cara, para o homem acabar casando. E esse é o desastre que a gente tem na nossa sociedade moderna, né? Casamentos continuam acontecendo, infelizmente uma grande maioria, porque as mulheres acabam engravidando para prender, para segurar o homem, para forçar um casamento. E com isso acaba tendo um casamento de péssima qualidade, relacionamentos de péssima qualidade, sem amor, sem carinho, sem afeto, que é o que o homem teria por uma mulher virgem, né? O que todo homem queria como esposa, né? Que é o natural, é, que é um trauma para o homem e que a mulher acaba sofrendo com isso também. O homem se sente incomodado pelo histórico da mulher, as mulheres se incomodam muito, né, pelo passado da mulher ser tão importante para o homem, mas isso é natural, é instintivo, é inevitável, e o homem se incomoda muito com o histórico, com o passado da mulher. Quando é puta, foda-se, né? Não importa o que a mulher fez naquele mesmo dia, mas quando é uma mulher para casar, para relacionamento sério, tudo que a mulher já fez na vida, não só sexualmente, mas tudo importa, né? Quando o homem quer uma mulher para um relacionamento sério, para cuidar, para ser a mãe dos filhos dele, o homem quer uma santa, né? E santa é santa, não tem meio termo. A mulher pode até ser meio puta, mas meio santa não existe, ou é santa ou não é, né? E infelizmente hoje em dia não se acha mais santas, né? E é por isso que os relacionamentos hoje em dia têm uma qualidade tão ruim, né? São tão. O homem fica frustrado no relacionamento e essa frustração do homem reflete no sentimento que ele tem pela mulher, e com isso a mulher também sente que não é tão amada assim, né? E também fica frustrada, né? E fica frustrada com o relacionamento. E às vezes até não estou dizendo que, né, não estou querendo estimular ninguém o casamento não é feliz, termina e tenta de novo e procura outra pessoa. Pior ainda, né? A chance
de você terminar um relacionamento, um casamento e conseguir outro melhor é praticamente nula, né? Se você conseguir o homem, a mulher que está frustrada com o casamento, há quanto tempo você está com esse homem, né? 10 anos, 20 anos, 5 anos? Ou seja, você está 5, 10, 20 anos mais velho. E se foi esse homem com quem você acabou ficando quando você era mais nova, dificilmente você vai conseguir um relacionamento melhor estando mais velha e tendo um passado, uma bagagem ainda maior, né? Já passou dos 10 minutos, né? Mas enfim. Como eu pretendia colocar, né, não ficar falando sobre esse estereótipo da puta e da santa, eu queria gravar outro vídeo falando sobre isso, né? Mas deem uma pesquisada aí, vocês vão ver que na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, entre os índios, entre os nativos americanos, em todas as sociedades primitivas. Hoje em dia se critica muito o islamismo por isso, mas até 100 anos atrás isso era comum no mundo inteiro, né? A coisa começou a mudar com a Revolução Industrial, com essa história de nível superior, né, de escolaridade superior, né, e aí a mulher tem que ir para a faculdade, e aí não pode casar, né, tem que casar com 30 anos, e com 30 anos aí na adolescência mesmo, não tem quem segura os hormônios, né, os hormônios fervendo a flor da pele, e tanto homens, né, meninos quanto meninas, não conseguem segurar o impulso, o desejo sexual com os hormônios fervendo, e pior para as mulheres que começam a namorar, ficar e ter relações sexuais, e aí algumas com 20 anos já estão rodadas, aí vão para a faculdade, pior ainda se for faculdade longe de casa, longe da família, longe dos pais, e aí vão para festinhas, repúblicas, e aí já viu, né, com 25 anos já está rodada e já perdeu muito, né, da atração que despertaria pelos homens, né, que querem uma mulher, né, uma santa para casar, né? Para fazer sexo não vai faltar, né? Mas para relacionamento sério, para casamento, a mulher perde, é muito desvalorizada, né, com essa bagagem sexual, né, com esse histórico, com a experiência, né? As mulheres valorizam a experiência dos homens, mas o homem não quer experiência em mulher nenhuma. Em puta pode até ser, mas em santa para casar não, né? E, enfim, essa é a realidade natural, histórica, né? E a própria Virgem Maria, né? Tão exaltada, né? A Virgem Maria, né? Como se naquela época, como se até 100 anos atrás, todo mundo sabe que há 100 anos atrás era comum as mulheres se casarem virgens, ou então se casarem, né? Mesmo que tivessem feito sexo antes do casamento, mas se casarem com o homem, com o rapaz com quem elas fizeram sexo, né? E a Virgem Maria, se vocês forem ver, né, pela cultura judaica, as mulheres se casavam aí entre os 13, 14 anos, 15 anos no máximo naquela época, né? Então, a Virgem Maria, né, quando teve Jesus, quando Jesus nasceu, segundo a Bíblia, né, ela devia ter aí seus 13, 14, 15 anos no máximo, talvez até 12 anos, quem sabe, né? Não seria nenhum absurdo naquela época, né? Quando o anjo anunciou para a Virgem Maria que ela estava grávida de Jesus, é possível até que ela tivesse 11 anos. Naquela época isso era normal, né? Então, compreendam isso, né? Essa é a história natural. Hoje é que a gente vive uma sociedade que inverte os valores e quer tratar adolescente como se fosse criança, e isso causa um retardo mental no desenvolvimento dos adolescentes. Isso faz com que as mulheres acabem tendo atividades sexuais na adolescência com vários parceiros, acabem ficando rodadas aos olhos dos homens. Quando vão se casar, já estão rodadas, e isso afeta muito o sentimento dos homens, né, por elas. Isso causa uma queda muito grande na qualidade da relação, na qualidade dos sentimentos, do relacionamento, do casamento. Isso causa sofrimento pelo resto da vida, isso afeta o sentimento, né, o sentimento que o casal tem entre si, reflete também no sentimento que tem pelos filhos, e não é à toa que hoje em dia é difícil manter um casamento, mesmo os casamentos que se sustentam não têm aquela felicidade que a gente sabe que era antigamente, né?
Enfim, pessoal, acho que deu para entender já a mensagem, né? E outra, eu não tô falando de promiscuidade sexual adolescente, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Aí com essa história de funk, essas putarias todas que tem hoje em dia, né? Mas que historicamente, assim que as mulheres atingiam a puberdade, né? Os pais, a sociedade sabia que o hormônio sexual, né? Não dava, o adolescente não ia conseguir se segurar, né? Como acontece hoje em dia. Então, assim que a menina atingia a puberdade, né, fosse com 12, 13, 14, 15 anos, se casava logo. Então, quando atingia a puberdade, já se casava, e é por isso que os pais já antes, né, já normalmente ajudavam, né, arranjavam um casamento, né, um marido e tal. E os homens também se casavam bem jovens naquela época também, com 13, 14, 15 anos. Normalmente aí com 20 anos de idade o homem e a mulher já eram casados, já tinham a família formada, já tinham filhos e consequentemente aos 30 anos de idade normalmente já eram avós, né? É, então é o que acontece hoje em dia entre as camadas mais pobres da sociedade aqui no Brasil, né, quando as meninas adolescentes engravidam, com 30 anos de idade já são avós, porque não, né, nas camadas mais pobres não tem essa história de esperar fazer faculdade, né, infelizmente o que está faltando é o casamento, o relacionamento sério. O que acontece hoje em dia são adolescentes que engravidam mães solteiras e acabam tendo um monte de filhos, cada um com um pai diferente, e com essas putarias aí de baile funk, né, e essas coisas todas, às vezes acabam até tendo filhos, né, e nunca se casando e tendo um monte de filhos. Enfim, pessoal, essa é a promiscuidade, a degeneração que a gente tem e a subversão da natureza humana que a gente tem hoje, né? Subversão seja com putaria ou seja tratando adolescentes como se fossem crianças e retardando o desenvolvimento mental, sexual e até profissional, né? Levando à promiscuidade por falta de valorizar os relacionamentos sérios, né? Que é como era natural e como era comum até 100 anos atrás, né? Então é isso. Abra sua mente, busque conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Importante também, né? Não é à toa, né, que a ideologia feminista, né, e essa subversão globalista, né, essas ideologias globalistas modernas, né, querem incentivar as mulheres a casar tarde, porque eles sabem muito bem, né, pela psicologia, que com isso vão destruir os relacionamentos entre homens e mulheres e destruir o casamento, e mesmo quando se casam, ter um casamento infeliz. Sabem muito bem, né, que estimulam a mulher a ficar deixando para ter filhos depois dos 30 anos, sendo que o ápice da fertilidade da mulher é antes dos 30 anos, até os 28, 29 anos, né? Se não me engano, acho que 90%. Leiam aquele livro Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, que é cheio de pesquisas e cheio de informações, né, científicas, biológicas e tal, muito, muito importantes, fundamentais, né? E porque eles querem reduzir a população, eles querem tá lá, né, o primeiro mandamento das pedras guia da Geórgia, né, os 10 mandamentos da nova ordem mundial, né, reduzir a população para menos de 500 milhões de habitantes, que é a quantidade de escravos que eles precisam para sustentar a elite globalista, né? E se tem gente demais no mundo, fica difícil para eles controlarem os escravos, né? E aí os escravos podem acabar se rebelando contra eles, né? Então, eles querem reduzir a população e com isso convencer as mulheres a deixar para ter filhos depois dos 30 anos. Com isso os óvulos vão envelhecendo e isso prejudica também a idade dos filhos, né? Que quando a mulher engravida e vai ter filhos, os óvulos envelhecidos prejudicam a saúde do filho também pelo resto da vida, né? Não vai ter a mesma saúde de uma mãe que teve os filhos antes dos 20 anos, né?
Então, junta tudo isso, pessoal. A elite globalista sabe muito bem o que está fazendo, né? O povo que é trouxa e alienado e manipulado, enganado, e com isso as nossas vidas são destruídas, a família é destruída e a nossa sociedade é facilmente dominada e controlada pela elite globalista e essas suas ideologias subversivas, né? E subversivas com relação à natureza humana e aos instintos humanos. Sem falar também da saúde da mulher, é claro, né? Que para evitar ter filhos antes dos 30 anos, fica aí tomando um monte de remédio anticoncepcional. Isso destrói a saúde da mulher, às vezes até esteriliza. E depois, quando a mulher quer ter filhos, não consegue, aí tem que ficar fazendo tratamento para engravidar. E às vezes não consegue, né? E detona a saúde da mulher também ficar tomando anticoncepcionais. Anticoncepcionais aumentam o risco de trombose, né? Essa semana teve um caso de uma mulher que estava grávida de trigêmeos com 39 anos e morreu por complicações, né? Não lembro dos filhos, mas se sobreviveram, mas a mulher morreu. Com 39 anos grávida de trigêmeos, com certeza foi inseminação artificial. É por isso que está tendo tantos gêmeos, né, de mulheres com mais de 30 anos, inseminação artificial. E isso, os anticoncepcionais detonam por que está tendo tanto homossexualismo hoje em dia, né? Porque nesse livro que eu citei, né, já que já passou de 20 minutos mesmo, a, a dose de hormônios, né, para desenvolver o cérebro masculino no feto masculino, né, porque o óvulo, né, a base do corpo humano, o óvulo humano é feminino. O que dá a genética masculina ou feminina é o esperma do homem, né? Então, para desenvolver o corpo e o cérebro masculino, precisa das doses de hormônio masculino no tempo certo, na hora certa, na dose certa. E a mulher fica tomando anticoncepcional, isso desequilibra essa afinação precisa hormonal do corpo da mulher. Aí acaba faltando o hormônio masculino para o feto masculino na hora certa, e isso atrapalha o desenvolvimento cerebral do feto masculino, e é por isso que a gente tem tanto homossexualismo hoje em dia, né? Porque, principalmente por causa da pílula anticoncepcional, né? Basta ver que nos últimos 50 anos, quando a pílula foi inventada e o uso dela foi aumentando indiscriminadamente, né? Como aumentou o homossexualismo, principalmente aí de gays afeminados, por causa da pílula anticoncepcional, né? Então, pessoal, tudo isso, né? Não é acidente, não é erro, né, não é falha, é tudo muito bem planejado pela elite globalista, né? Tudo isso tem acontecido de propósito, né? Cumprindo a agenda da elite globalista, não é só a ideologia, né, que está destruindo a nossa sociedade, né? Então é isso, né? Sem contar que as mães mais velhas, acima dos 30 anos, não têm a mesma disposição de uma menina adolescente de menos de 20 anos para cuidar e educar das crianças. Aí deixa assistindo televisão, para a televisão influenciar a cabeça das crianças desde pequenos, né, enquanto a mãe está trabalhando. Então, conhecereis a verdade, enfim, né? Todas as conspirações fazem parte da mesma grande conspiração. Aí na descrição eu vou deixar o vídeo sobre as mulheres modernas dependentes de tarja preta e também um vídeo falando sobre Jesus que eu gravei há uns 7 anos atrás, né? Que explica para os céticos aí que não acreditam no milagre da Virgem Maria ter engravidado virgem, né? Mas é um milagre que pode ser replicado facilmente hoje em dia por vários profissionais com um pouco de conhecimento, né? Básico, que hoje em dia talvez até um amador possa fazer, qualquer pessoa possa fazer, que seria como engravidar uma virgem, né? E qual era o milagre, né? Os anjos, né? Os popularmente conhecidos como anjos, né? Ou alienígenas extraterrestres, como o anjo Gabriel que deu a notícia para a Virgem Maria que ela estava grávida, né?
simplesmente se faz uma inseminação artificial, né? E assim se engravida uma virgem, né? Que naquela época as pessoas não compreendiam como funcionava a gravidez e tal, né? Questão dos óvulos e tudo, né? Que hoje a gente conhece, mas que os alienígenas sabiam muito bem. E eu já gravei um vídeo falando sobre isso que vou deixar na descrição aí também, né? O milagre da Virgem Maria. Jesus era um extraterrestre alienígena e isso está explícito na Bíblia. O próprio Jesus disse que ele era um alienígena, né? Então confiram esse vídeo que eu gravei uns anos atrás, hein? Esse vídeo eu falo sobre o Jesus e sobre ufologia bíblica também, né? Conhecereis a verdade vos libertará das interpretações falsificadas da Bíblia. Jesus era um alienígena, ele mesmo disse isso.